Aleluia, em honra e louvor nós iremos cantar ao Senhor. Em honra e louvor adoremos na santa presença do Deus Criador. Ergamos a voz, celebremos um cântico novo ao Senhor. Olá, vamos continuar a estudar a Igreja Bíblica. E hoje, na lição 7, entrando na Igreja. O que temos que fazer para fazermos parte da Igreja Bíblica? Em nossos estudos anteriores, vimos a importância da Igreja no plano de Deus. Isso se torna óbvio ao comprovarmos os seguintes fatos. Cristo morreu pela Igreja, descrito lá em Efésios 5:25. Ele a comprou com seu próprio sangue, Atos 20, versículo 28. Ele é o único salvador desta igreja, Efésios 5, versículo 23. Será que Jesus morreria por algo que não fosse de suma importância? Será que Deus enviaria o seu Filho amado para morrer por alguma coisa que não fosse desta magnitude? Pensemos bem. Derramaria o seu sangue para comprar uma igreja sem valor? Por que seria ele o cordeiro sacrificado para salvar a igreja, se alguém pudesse ser salvo fora dela? Mesmo sabendo disso, alguns ainda afirmam que a igreja não é importante e que pode ser salvo apenas através da fé em Cristo, ou de seguir seu próprio caminho a Deus. Quem é que tem razão? Eu creio que para respondermos da maneira mais correta, precisamos voltar à Escritura. Certamente, a Bíblia não ensina que a igreja pode nos salvar ou ser a autoridade sobre as nossas vidas. Porém, ela nos mostra que a salvação eterna reside dentro da igreja, conforme Efésios 3:10. A intenção desta graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, conforme 1 João, capítulo 1, do versículo 5 ao 7. Vamos ilustrar desta maneira. Afinal de contas, a arca não foi o salvador de Noé e sua família, mas sim o próprio Deus. Porém, todos eles tiveram que permanecer dentro da arca para serem salvos do dilúvio. Em 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 12 ao 27, diz assim: Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Descobrimos que todos os salvos são membros integrantes do único corpo de Cristo. Sem permanência no corpo, não teremos cabeça nem corpo vivo. Toda pessoa realmente salva é também membro da igreja ou do corpo de Jesus. E se alguém não é membro, não é salvo. Em outras palavras, não existe na Bíblia a ideia de uma pessoa salva e ao mesmo tempo fora do corpo de Cristo. Jesus nos coloca na igreja. Entretanto, há algo mais para se considerar aqui. Uma pessoa salva de seus pecados não pode decidir fazer parte da igreja do Senhor. Não é sua escolha, nem a dos líderes de uma igreja. A igreja bíblica não é nossa propriedade, nem a de qualquer homem ou autoridade humana. Em vez disso, é a propriedade de Jesus. E somente o Senhor pode acrescentar
os salvos, a sua igreja, como descrito em Atos 2, versículos 47. Louvando a Deus e tendo simpatia de todo o povo, o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos, já que ele inclui apenas os salvos neste corpo. Torna-se óbvio que a igreja é constituída dos salvos. Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus o constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Apocalipse, capítulo 5, do versículo 9 ao 10. É o próprio Senhor Jesus que examina o coração e os motivos de uma pessoa para ver se há fé e sincero arrependimento na sua vida. Se alguém é honesto em seu desejo de ser salvo, obedecendo aos requisitos que o Senhor ordenou para a salvação, Jesus então o acrescenta ao corpo dos salvos. Se não for sincero, não será salvo, nem acrescentado a ele e aos outros salvos, apesar de cumprir algumas das condições bíblicas. Por outro lado, se esta pessoa for sincera, mas deixar de cumprir as condições impostas pelo próprio Jesus, não será salva. O que preciso fazer para ser salvo? Boa pergunta. Sabendo que ninguém, exceto Deus, pode julgar os motivos de um homem, somente Deus, nosso Senhor, será responsável pela decisão de acrescentar uma alma à igreja pura e santa de Jesus. E ele nunca erra. Vamos ilustrar mais detalhadamente o assunto acima estudado. A salvação dos pecados é um dom absolutamente gratuito de Deus, através do sacrifício de Jesus na cruz. Ele nunca exigiu pagamento da nossa parte por nosso tão caro resgate de um estado pecaminoso. Entretanto, ele exigiu alguns requisitos ou condições para que possamos obter a salvação. Todo mundo entende que para comprar alguma coisa a prazo é necessário cumprir as condições: verificação de nossa situação financeira, pontualidade nos pagamentos e etc. Se entendemos isso tão facilmente, por que temos dificuldades em compreender o fato da existência de condições ou requisitos para recebermos a salvação? Alguns afirmam que apenas a fé salva, mas esta afirmação é uma admissão em si que existem requisitos. E a pergunta é: quantos requisitos há e como devemos cumpri-lo? A Bíblia não nos deixa dúvidas sobre estes requisitos, como vemos na lista abaixo, todos os exemplos de pessoas salvas no livro de Atos, mostrando-nos claramente como pertencer à igreja e especialmente no caso de conversão do Novo Testamento. Vê-se o plano de Deus para nossa salvação e entrada no seu reino. Vamos ver agora alguns casos de conversão. Bem, vamos pesquisar alguns desses casos para sabermos quais os passos necessários para que sejamos salvos. Primeiro, o dia de Pentecostes, descrita lá em Atos, capítulo 2, do versículo 38 ao 41 e versículo 47. No versículo 38 está escrito: Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para perdão de seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. A multidão ouviu o evangelho, creu, arrependeu-se e então foi batizada para a remissão dos pecados e recebeu o Espírito Santo para que pudesse viver
no corpo de Cristo. O oficial etíope, Atos de 8, capítulo 8, versículo 36 ao 38. Felipe pregou para o oficial etíope que estava voltando para casa depois de adorar a Deus. Ele ouviu, creu, confessou a sua fé em Cristo e foi batizado, sendo sepultado na água. Paulo de Tarso, descrito lá em Atos 9 e também capítulo 22, ele ouviu a Jesus e ao mensageiro de Jesus, Ananias. Creu, confessou a Cristo no caminho, arrependeu-se dos seus pecados e foi batizado. Vemos também o caso de Cornélio, descrito lá em Atos 10. Pedro pregou as boas novas a um soldado romano, um centurião, e este romano, Cornélio, ouviu, creu e também foi batizado. Temos o caso de Lídia, em Atos 16. Ela também ouviu, abriu o coração e foi batizada. Temos o caso do carcereiro, em Atos 16. Ouviu, arrependeu-se. Deduzimos o seu arrependimento por ter cuidado das feridas por ele provocada quando açoitara Paulo e Silas, e foi batizado. Nota-se uma coerência em todos esses exemplos, chegando-se às seguintes conclusões sobre a conversão. Se alguém quiser ser salvo dos seus pecados, tem que descobrir, primeiro, a verdade do Novo Testamento, através de estudo próprio, ouvindo a pregação da palavra de Deus e lendo outras informações bíblicas. Assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Romanos, capítulo 10, versículo 7. Tem que crer em Deus e em Jesus, o Filho, porque sem fé é impossível agradar a Deus, conforme descrito em Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Jesus também diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, versículo 6. Tem que arrepender-se dos seus pecados, o que significa a decisão de confessá-los a Deus, deixando-os para trás e voltando-se para Deus durante todo o resto da sua vida. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Lucas 13, versículo 3. Tem que confessar publicamente a sua fé em Cristo como Filho de Deus, agora e sempre. O próprio Jesus disse: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mateus, capítulo 10, versículo 32. E finalmente, tem que ser batizado para a remissão dos pecados. Esse batismo significa sepultamento em água, conforme Romanos, capítulo 6, versículo 3 ao 8. Com certeza, vocês sabem que quando fomos batizados para ficarmos unidos com Cristo Jesus, fomos batizados também para ficarmos unidos com a sua morte. Assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com Ele, por termos morrido junto com Ele. E isso para que, assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos para uma vida nova. Pois, se fomos unidos com Ele para uma morte igual a dele, assim também seremos unidos com Ele para uma ressurreição igual a dele. Pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu pecador fosse morto, e assim não sejamos mais escravos do pecado, pois quem morre fica livre do poder do pecado. Se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. E em Atos 8, versículo do 26 ao 39, no versículo 36 diz assim:
Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui há água, que me impede de ser batizado? E em 1 Pedro, capítulo 3, do versículo 20 ao 21, diz assim: que há muito tempo desobedeceram quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela, apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio da água. E isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, conforme Atos 2, versículo 38. O batismo bíblico nos salva. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 21. Não por causa de qualquer poder da água, a água não tem poder nenhum, mas por causa de uma submissão às condições que Deus nos impôs. É a graça de Deus, através do sangue de Cristo, que nos salva. Mas também, essencial, é nossa obediência baseada na fé. Sendo que, no batismo, você se reveste de Cristo, conforme Gálatas 3:27. No batismo, é lavado os seus pecados, Atos 22, versículo 6. No batismo, é perdoado seus pecados, Atos 2:38. No batismo, somos libertos dos pecados, Romanos 6, versículo 17 e 18. No batismo, somos ressuscitados para uma nova vida, Romanos 6, versículo 3, 4 e 5. Através do batismo, entramos no corpo de Cristo, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. E sem o batismo, qual é a sua condição? Sem o batismo, segundo Romanos 6, 23, diz assim: pois o salário do pecado é a morte. Sem o batismo, estamos mortos para vivermos junto de Deus. Romanos 10, versículo 16. Senhor, quem creu em nossa mensagem? Se não crermos na mensagem do Senhor Jesus, não seremos salvos. Tiago 1:22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Marcos 16:16 diz assim: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17 e 18. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Mas entenda bem, é Cristo que salva pela fé o pecador quando ele vai às águas. Lembra da história de Naamã, o leproso? Contado lá em 2 Reis, capítulo 5. O comandante do exército do rei da Síria estava leproso e ele foi até Eliseu. E Eliseu envia um mensageiro dizendo para que entrasse 7 vezes no Rio Jordão. Ele ficou muito indignado, porque ele levou muitas pratas, ouros e esperava uma recepção calorosa. E Eliseu manda um representante, ele manda uma pessoa falar com ele. Ele fica indignado, um general de guerra. E ele diz também que na terra dele havia rios melhores, mas obedece, e durante 6 vezes que ele entra na água, ele olha e fala assim: não está dando certo, não está dando certo. E um servo dele, que não tem nome, não tem nada, fala assim: mas comandante, o que custa obedecer? Olha como é importante, bons conselhos.
E no 7º mergulho, Naamã sai limpo, sem problema nenhum. Temos também o caso do cego relatado em João, capítulo 9. Aqui Jesus cospe no chão, mistura com terra a saliva dele e passa no olho do cego. Olha que coisa! Imagina se aquele cego falasse assim, mas que nojeira Jesus fez, eu não vou fazer isso. E ele se limpa, não vai se lavar no tanque de Siloé, o que aconteceria? Só que ele não fez isso. Pela fé, ele ouviu Jesus, foi se lavar no tanque de Siloé e passa a ver. A fé deles os levou às águas e foram curados quando foram às águas. Resumindo, a fé que salva é a fé que leva à obediência. Mas qual batismo segue o padrão da Bíblia? No momento da conversão ou depois do discipulado? Boa pergunta e merece também uma boa resposta. Observe este ponto com muita atenção. Na Bíblia vemos claramente que o batismo tinha o propósito de salvação e foi praticado imediatamente no momento da fé e encontro com Deus. Muitas igrejas mudaram isso e mudaram o propósito do batismo, dizendo que ele não faz parte das condições para ser salvo. Assim, usam o batismo após a pessoa supostamente ser salva apenas pela fé e arrependimento, e batizam depois que a pessoa aprende bastante sobre a doutrina. Mas este batismo é com outro propósito, era para fazer parte da igreja. Isso está certo? Não, não está certo. Preste bem atenção nas palavras de Jesus em Marcos 16, versículo 16. Ele não disse: quem crer será salvo e depois será batizado. Para entender bem este assunto, medite nas seguintes passagens e responda a este banho, este se lavar, fosse efetuado tempos depois, se teria efeito. 2 Reis, capítulo 5. A história de Naamã teve que mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, e foi somente na 7ª vez que ele obteve a cura. A cura do cego. Jesus fez um lodo com seu cuspe e passou no olho do cego e o mandou que se lavasse no tanque de Siloé. Foi somente depois de obedecer é que ele obteve a vitória. Assim sendo, ter sido batizado fora do propósito da Bíblia não é o batismo da Bíblia. A pessoa precisa ser batizada de novo. Por exemplo, imagine uma pessoa que entra na igreja e toma ceia sem entender o propósito. Esta ceia terá algum valor? Vamos ver outras considerações. Entretanto, há ainda outras considerações a se fazer sobre a salvação. Já descobrimos que somos salvos estudando a verdade bíblica, crendo, arrependendo-nos dos nossos pecados, confessando a Jesus e sendo batizados. Assim, quando cumprimos estas condições, somos salvos e acrescentados à igreja ou ao corpo de Jesus. Estes são, na realidade, requisitos bem simples. Todos nós podemos compreendê-los e obedecê-los, não acha? Jesus não impôs condições difíceis, como pagar 10.000 ou conquistar uma nação, tornar-se presidente de uma companhia ou formar-se na universidade, ou ser apoiado e aceito pelos membros de uma congregação, ou até mesmo ter uma experiência extraordinária, como visões, falar em línguas, etc. Jesus ordenou apenas o cumprimento sincero destes requisitos: fé em Deus, confissão desta fé, arrependimento dos pecados, imersão em águas para a remissão dos pecados. Tudo mais na salvação é feito por Deus. Ao demonstrarmos a nossa fé através de uma submissão e obediência total, Ele nos salva
e nascemos no seu corpo ou reino. O Senhor disse que a única maneira de entrar no reino de Deus é através de nosso renascimento da água e do Espírito. Em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer da água e do Espírito Santo não pode entrar no reino de Deus, segundo João 3:3 e 3:5. Mas o que é o reino? É simplesmente a igreja. Ambas as expressões são usadas alternadamente por Jesus em Mateus 16, do versículo 18 ao 19. Será que Jesus permite duas maneiras para se entrar na igreja? Certamente que não. Leia João 10, do 1 ao 18. No versículo 2 diz assim: aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Versículo 7. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Versículo 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Capítulo 14, versículo 6. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quando a palavra é plantada em nossos corações e cresce, dela nasce uma nova criatura, a qual se torna membro do corpo da família de Jesus, que é a sua igreja. Novamente, o apóstolo Paulo afirma que devemos ser batizados em um único corpo. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Mas o que é o corpo? O corpo é a igreja, conforme Colossenses capítulo 1, versículo 18. Jesus é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. E quantas igrejas existem? Quantas igrejas há? Apenas uma, de acordo com Efésios 4, versículo 4. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Em Efésios capítulo 1, versículo 22 ao 23, diz que muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés de Jesus e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja. E uma pergunta muito importante: como é que entramos nela? Resposta: através do nascimento espiritual, da água e do Espírito, sendo ambos elementos essenciais em nossa salvação. João, capítulo 3, do versículo 3 ao 5. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer de novo sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Mas Jesus disse que precisamos ser batizados para sermos salvos, de acordo com Marcos 16, versículo 16. E é isso que os coríntios fizeram. Crispo, chefe da sinagoga, onde se encontra lá em Atos 18, versículo 8, creu no Senhor, ele e toda a sua casa. E dos coríntios que o ouviam, muitos criam e eram batizados. Portanto, quando somos batizados, tornamo-nos membros da igreja. E o que podemos concluir? Será que a salvação
dos pecados automaticamente nos mantém salvos para toda a eternidade? E a resposta é não. Porque há dois aspectos da salvação: a dos pecados cometidos antes do nosso nascimento espiritual e a salvação eterna, depois de uma vida fiel a Cristo. Filipenses capítulo 2, versículo 12, onde diz assim: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. 1 Pedro 3,18: pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Efésios 4,15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Romanos 12, versículo 1. Portanto, amados irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Não tenham medo do que você está prestes a sofrer. Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Temos a obrigação de crescer até a maturidade espiritual, de sacrificar as nossas vidas no serviço real e permanecer fiéis à nossa chamada cristã até o último momento desta vida. Você é membro da Igreja da Bíblia, tendo seguido fielmente os passos nela indicados? Se não, você ainda não foi salvo. Você é membro da Igreja da Bíblia, tendo seguido fielmente os passos nela indicados? Se não, você ainda não foi salvo ou salva. Pesquise as Escrituras e obedeça ao Senhor. Ele próprio, nosso único Salvador, prometeu salvá-lo e acrescentá-lo ao seu glorioso corpo, através da sua fé e obediência. Meus queridos e amados irmãos, espero que não tenha ficado dúvidas sobre a nossa parte nesta salvação maravilhosa que Jesus veio nos proporcionar. Qualquer dúvida, vocês têm aí os nossos telefones. Contate conosco, mande um zap. Isso é muito importante para a salvação. Não é ser batizado para pertencer a uma denominação ou fazer parte de um grupo. Sim, é também para fazer parte de um grupo, mas grupo dos salvos, não qualquer um outro grupo. Este grupo que Jesus vem buscar. Até mais, fique com Deus e que Deus os abençoe, abra a nossa mente, o nosso entendimento e nos ajude a guardar na nossa mente e no nosso coração todos os ensinamentos dele. Até mais, até a próxima aula. Fiquem com Deus.